Hollywood está cheio de teorias da conspiração desagradáveis e cultos estranhos. O Hollywood clássico estava repleto de teorias da conspiração, rumores, histórias de encobrimento, ligações com a máfia e inúmeros escândalos envolvendo quase todos os atores. Aqui, vamos cobrir apenas as 10 principais teorias da conspiração desagradáveis da velha Hollywood, que ninguém quer te contar. A morte suspeita de Marilyn Monroe. A morte de Marilyn Monroe, em 5 de agosto de 1962, continua sendo uma das tragédias mais debatidas de Hollywood. Oficialmente considerada suicídio por overdose de barbitúricos, inconsistências no caso alimentaram teorias de crime. Monroe, um símbolo de glamour e vulnerabilidade, supostamente teve casos com o presidente John F. Kennedy e com seu irmão Robert, então procurador-geral. Teóricos da conspiração argumentam que ela ameaçou expor seus segredos, incluindo os supostos laços de JFK com a máfia e as operações secretas de Robert. Sinais de alerta importantes incluem a ausência de resíduos de pílulas em seu estômago, fotos de autópsia desaparecidas e diários enigmáticos mencionando a segurança nacional. Seu psiquiatra, Dr. Ralph Grinson, e a governanta, Eunice Murray, deram relatos conflitantes sobre suas últimas horas, com Mary depois mudando sua história sobre a descoberta do corpo. Peter Lawford, amigo próximo de Monroe e cunhado de JFK, supostamente fez uma ligação desesperada para o complexo Kennedy naquela noite. Alguns acreditam que a CIA ou a máfia orquestraram sua morte para proteger os Kennedys, citando seu suposto conhecimento dos planos anti-Castro da Operação Mangusto. Em 2022, o promotor de justiça de Los Angeles reafirmou o veredicto de suicídio, mas 90% dos arquivos do FBI sobre Monroe permanecem classificados. Sua morte simboliza a sombria interseção de Hollywood com o poder político, uma estrela extinta por forças muito além das telas de cinema. A maldição do Superman. A maldição do Superman é uma das lendas mais duradouras de Hollywood, uma fábula sombria que sugere que interpretar o icônico super-herói traz um custo terrível. Suas raízes remontam a George Reeves, o Superman da TV dos anos 1950, cuja morte misteriosa em 1959 foi oficialmente considerada suicídio, apesar das questões persistentes. Observadores notaram detalhes perturbadores, como a presença de 2 ferimentos de bala e a ausência intrigante de uma cápsula gasta, o que alimentou teorias de que havia mais em sua morte do que aparenta. Rumores surgiram de que Reeves esteve envolvido em um caso com Toni Mannix, a esposa do executor da MGM, Ed Mannix. Segundo esses relatos, Ed pode ter encomendado um assassinato para silenciar Reeves, ou como retaliação pelo caso. Tudo isso enquanto encobria uma rede de conexões com a máfia do estúdio, que supostamente se infiltrava profundamente no submundo de Hollywood. A narrativa da maldição se expandiu ao longo das décadas, implicando vários atores associados ao legado do Superman. Christopher Reeve, cuja interpretação no filme de 1978 imortalizou o personagem para uma nova geração, sofreu um acidente catastrófico em 1995 que o deixou paralisado. Embora sua infelicidade tenha sido um acidente trágico, alguns veem isso como mais um elo na cadeia da maldição. Da mesma forma, Dean Cain, que obteve sucesso na série de televisão dos anos 1990, experimentou uma queda em sua carreira após seu período como o Homem de Aço. Uma queda que alguns interpretam como parte do padrão da maldição. Até mesmo Lee Quigley, um ator mirim que apareceu em Superman 4, Em Busca da Paz, foi encontrado morto aos 14 anos, alimentando ainda mais as chamas da conspiração. Margot Kidder, conhecida por seu papel como Lois Lane nos filmes do Superman, também se envolveu nesta lenda. Kidder lutou contra problemas de saúde mental bem documentados ao longo de sua vida, e embora muitos vejam suas dificuldades como não relacionadas ao seu papel na franquia, elas são frequentemente citadas pelos defensores da maldição como uma outra coincidência assustadora. O ressurgimento do interesse nessas teorias foi impulsionado pelo filme de 2006, Hollywoodland, que reexaminou a morte de Reeves com um olhar crítico. O filme sugeriu que o fim prematuro de Reeves não foi apenas um trágico acidente ou suicídio, mas o resultado de um encobrimento deliberado, envolvendo figuras poderosas com interesses em manter os laços secretos de Hollywood com o crime organizado e manobras políticas. Essa narrativa toca em um fascínio cultural mais amplo, com a noção de que o glamour de Hollywood clássico pode esconder correntes indesejáveis de exploração e corrupção. Céticos.
Os críticos, no entanto, descartam a maldição como uma série de coincidências. Eles argumentam que, quando visto no contexto de uma longa história de desafios pessoais e profissionais enfrentados por atores em uma indústria marcada por intenso escrutínio e altas apostas, o padrão atribuído à maldição do super-homem pode ser mais sobre a criação de mitos do que realidade. Críticos afirmam que muitas das supostas anomalias, que vão desde trajetórias de balas inexplicáveis até as trajetórias de carreira desses atores, são ou exageradas ou mal interpretadas, e que não há evidência definitiva que ligue esses eventos a uma maldição sobrenatural ou sistemática. Apesar desses contra-argumentos, a maldição persiste como uma parte fascinante da tradição de Hollywood. Ela incorpora o paradoxo do personagem Superman, um ícone invencível, cujos intérpretes humanos experimentaram profunda vulnerabilidade e tragédia. A lenda da maldição serve como espelho para os aspectos mais sombrios da indústria do entretenimento, onde, por trás da fachada de sucesso e heroísmo, as pressões, demônios pessoais e, às vezes, até correntes criminais criam um ambiente onde a tragédia pode parecer quase inevitável. Em essência, quer se veja a maldição do Superman como punição cósmica, um subproduto da exploração sistêmica, ou simplesmente como uma coleção de coincidências infelizes, ela permanece uma narrativa potente, desafia fãs e críticos a olhar além do heroísmo na tela e a confrontar as realidades muitas vezes não faladas da fama, do poder e do custo humano de viver sob os holofotes. A maldição de Poltergeist. A trilogia Poltergeist, que vai de 1982 a 1986, tornou-se sinônimo de uma famosa maldição, já que várias mortes prematuras e incidentes inexplicáveis lançaram uma sombra sobre a série. Pouco depois do lançamento do primeiro filme, Dominique Dunne foi tragicamente estrangulada pelo ex-namorado, uma perda que causou ondas de choque no elenco e na equipe. A tendência perturbadora continuou com a morte comovente de Heather O'Rourke aos 12 anos, que sucumbiu a um choque séptico após sua condição ser diagnosticada erroneamente como doença de Crohn. Adicionando à lista de ocorrências estranhas, Julian Beck, lembrado pela sua assustadora interpretação do Reverendo Kane em Poltergeist 2, morreu de câncer no estômago, enquanto o filme ainda estava em produção. Conspirações sobre a maldição persistiram ao longo dos anos, com alguns entusiastas sugerindo que um fator crucial foi o uso de esqueletos humanos autênticos, como adereços no filme original, uma decisão motivada por restrições orçamentárias que inadvertidamente introduziu um elemento macabro na produção. Relatos paranormais amplificam ainda mais o mistério, com relatos de estranhas aparições de fantasmas, incêndios inexplicáveis e até ferimentos físicos entre os membros da equipe durante as filmagens. Essas ocorrências alimentaram a especulação de que o set estava assombrado por forças malévolas, talvez perturbadas pelos restos humanos usados como adereços. O diretor Tobe Hooper descartou a ideia de uma maldição, atribuindo esses infortúnios a coincidências trágicas em vez de forças sobrenaturais. No entanto, o legado perturbador dos filmes Poltergeist perdura, alimentando discussões mais amplas sobre a exploração do medo em Hollywood. A narrativa sombria em torno dos filmes reflete a própria capacidade da indústria de criar horror, tanto na tela quanto fora dela, sugerindo que às vezes a linha entre ficção e realidade pode se tornar assustadoramente tênue. A substituição de Paul McCartney. Em 1969, teóricos da conspiração acenderam uma das lendas urbanas mais duradouras da música rock ao afirmar que Paul McCartney havia morrido em um acidente de carro em 1966 e foi secretamente substituído por um sósia chamado Billy Shears. Essa teoria cativou fãs em todo o mundo, que começaram a examinar cada álbum dos Beatles em busca de pistas ocultas. Por exemplo, alguns apontaram para a aparição descalça de Paul na capa de Abbey Road, um detalhe que, segundo eles, simbolizava um ritual funerário, enquanto outros notaram que em Strawberry Fields Forever, as vocalizações enigmáticas de John Lennon soavam como se ele estivesse confessando: "Eu enterrei Paul, mas esse caos não se fiaxio." Até mesmo a elaborada capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi dissecada em busca de imagens que lembrassem um cemitério, com sua intricada colagem de rostos e símbolos interpretados como dicas mórbidas de uma morte secreta.
A teoria ganhou grande destaque depois que um estudante de Michigan publicou um artigo detalhado que analisava as letras dos Beatles, a arte dos álbuns e as aparições públicas em busca de mensagem, efetivamente transformando uma ideia marginal em um fenômeno cultural completo. Embora a própria banda frequentemente zombasse dos rumores, com Lennon famosamente descartando a teoria como besteira, o mito ganhou vida própria. Os defensores citaram a suposta mudança de aparência de Paul após 1966, bem como seu estilo musical em evolução e interesse por projetos de vanguarda, como evidência de um elaborado disfarce projetado para ocultar um trágico acidente. Além dos detalhes das pistas, o apelo duradouro da farsa de que Paul está morto pode ser visto como um reflexo da contracultura dos anos 60, uma época marcada pela desconfiança arraigada na mídia tradicional e na autoridade. A teoria ressoou com uma geração fascinada pela mortalidade de celebridades e pela possibilidade de que figuras públicas pudessem ser manipuladas ou substituídas, servindo tanto como um conto de advertência quanto como um mistério intrigante que continua a gerar debates entre fãs dos Beatles e teóricos da conspiração. A misteriosa morte de Natalie Wood. A morte prematura de Natalie Wood continua sendo um dos enigmas mais duradouros de Hollywood. Naquele fatídico dia, em 1981, ao largo da Ilha Catalina, Wood estava em uma viagem de iate com o marido Robert Wagner e o coestrela Christopher Walken. Embora a decisão oficial descrevesse sua morte como um acidente trágico, perguntas sem resposta continuam a alimentar especulações. Testemunhas oculares mais tarde lembraram-se de ouvir uma discussão acalorada e possivelmente violenta entre Wagner e Wood pouco antes de seu desaparecimento, acrescentando uma nota ominosa a uma cena já perplexante. Ainda mais enigmático foi a descoberta do corpo de Wood vestido com uma jaqueta vermelha de pena. Um detalhe marcante devido ao seu conhecido medo de águas profundas e escuras ao longo da vida. Em 2011, um novo escrutínio levou as autoridades a reexaminar o caso, com o legista alterando a causa da morte para afogamento e outros fatores indeterminados. Esta revisão só aprofundou o mistério, pois sugeria que havia aspectos de sua morte que desafiavam uma explicação simples. Complicando ainda mais a situação, o capitão do iate afirmou posteriormente que Wagner havia atrasado a denúncia do desaparecimento de Wood, levantando suspeitas sobre o que poderia ter ocorrido a bordo. Ao longo das décadas, surgiram muitas teorias. Alguns insistem que um ataque de ciúmes, possivelmente provocado pela presença de Walken, pode ter levado Wagner a cometer um ato de violência, enquanto outros alegam que uma desventura durante trabalhos de rotina no convés, como prender um barco de apoio, pode ter resultado em um acidente fatal. Uma interpretação mais sombria sugere que os momentos finais de Wood podem ter sido influenciados por sua própria turbulência interna. Uma escolha onde o peso de demônios pessoais a levou a se lançar em um mergulho perigoso e irreversível nas profundezas. Se foi um caso de forças externas trágicas em ação ou uma culminação dolorosa de desespero pessoal, a morte misteriosa de Wood continua a assombrar a memória coletiva de Hollywood e seus mistérios não resolvidos. O alegado assassinato de Thelma Todd. O misterioso falecimento da comediante Thelma Todd, em 1935, continua a ser um dos casos mais debatidos de Hollywood. Emblemático das interseções sombrias da época entre a indústria cinematográfica e o crime organizado. Encontrada sem vida em seu carro com envenenamento por monóxido de carbono listado como a causa, a morte de Todd foi rapidamente envolvida por teorias da conspiração que apontam para um possível ataque da máfia. Sua conexão com figuras notórias, mais notavelmente através de seu suposto envolvimento com Patti DiCicco, que estava ligado ao gangster Lucky Luciano, apenas aprofunda as suspeitas de que interesses poderosos do submundo podem ter influenciado seu destino. Todd, amplamente celebrada por sua sagacidade e papéis estelares em comédia, recentemente tinha provocado controvérsias ao planejar um café à beira-mar, um empreendimento que se dizia ser uma fachada para atividades ilegais. Jogo. Este projeto audacioso não apenas arriscava perturbar o sistema de estúdios estabelecido, mas também ameaçava revelar aspectos de Hollywood que eram deliberadamente mantidos em segredo. Portas. Apenas dias antes de sua partida prematura, surgiram relatos de que ela estava preparada para revelar detalhes sobre as festas regadas a drogas frequentadas pela elite da indústria, uma ação que muitos acreditavam poder ter desestabilizado estruturas de poder lucrativas. Acrescentando ao mistério, a posição do seu veículo confundiu os investigadores.
Estacionado em uma garagem isolada no topo de uma colina íngreme, com a ignição desligada, as circunstâncias da cena levaram alguns a especular que foi meticulosamente arranjado para enganar as autoridades. Abundam teorias de que ou o próprio Disico ou executores contratados atuando em nome de figuras de estúdio encenaram a cena para ocultar a verdadeira natureza do que aconteceu naquele fatídico dia. Hoje, o caso de Thelma Todd persiste como um lembrete arrepiante das sômbrias alianças da velha Hollywood, onde glamour e ambição frequentemente se misturavam com elementos criminosos implacáveis, deixando um legado de perguntas sem resposta e mistério duradouro. Os Hollywood Star Wreckers, o ator Randy Quaid e sua esposa Evie, estão entre os proponentes mais vocais da teoria dos Star Wreckers, uma narrativa que alega que uma cabala secreta em Hollywood sistematicamente assassina celebridades para coletar enormes pagamentos de seguros. De acordo com essa teoria, figuras de alto perfil como Heath Ledger, David Carradine e Brittany Murphy não foram vítimas de infortúnios trágicos ou lutas pessoais, mas sim alvos cuidadosamente orquestrados em um esquema mais amplo. Os defensores argumentam que essa rede subterrânea opera com os objetivos duplos de enriquecer poderosos de dentro do sistema e controlar a narrativa pública em torno das mortes de celebridades. As declarações públicas de Quaid apenas intensificaram o interesse na teoria, especialmente porque seus próprios problemas legais, como enfrentar acusações de vandalismo, adicionaram uma camada de notoriedade às suas alegações. Sua persona controversa e natureza franca polarizaram opiniões, com alguns fãs vendo-o como um denunciante expondo o lado mais obscuro de Hollywood, enquanto críticos descartam seus pontos de vista como nada mais do que paranoia infundada. A teoria dos Star Wreckers toca em uma longa fascinação cultural pela exploração e morte de figuras celebridades. Ela ecoa casos antigos não resolvidos, como o assassinato da Dália Negra, um símbolo da capacidade de Hollywood para crueldade oculta e manipulação. Esta narrativa sugere que, por trás do brilho e glamour, uma elite sombria caça estrelas, garantindo que aqueles que ousam desafiar ou expor o sistema encontrem fins prematuros e misteriosos. Embora analistas e investigadores convencionais rejeitem amplamente a ideia como conspiratória, a teoria persiste como um elemento poderoso do folclore de Hollywood. Sua persistência reflete ansiedades sociais mais amplas sobre poder, controle e a exploração inerente a uma indústria, onde a fama é tanto uma bênção quanto uma perigosa maldição. Acobertamentos do sistema dos estúdios. Estúdios da Era de Ouro como a MGM não apenas definiram o glamour de Hollywood, mas também seu lado sombrio de controle e segredo. Por trás das luzes brilhantes e das produções de sucesso, os estúdios gerenciavam todos os aspectos da vida de uma estrela, muitas vezes enterrando escândalos e encobrindo crimes para proteger lucros. Uma figura central nessas operações encobertas era o solucionador de problemas Ed Mannix. Alegadamente, Mannix desempenhou um papel crucial em ocultar incidentes desagradáveis, desde lidar com as consequências da acusação de homicídio culposo de Gaylord Carter, até silenciar os detalhes públicos do casamento turbulento e abusivo de Jean Harlow. Sua suposta influência se estendia muito além dos comunicados à imprensa, pois dizia-se que Mannix orquestrara encobrimentos elaborados que protegiam os estúdios de revelações prejudiciais. Estrelas não estavam imunes às táticas de controle do estúdio. Figuras icônicas como Judy Garland teriam recebido drogas para manter sua resistência e compostura em horários de filmagem extenuantes, uma prática que diz muito sobre até onde os estúdios iam para garantir produtividade ininterrupta. Persistem rumores de que a MGM e outros estúdios mantinham salas secretas em seus terrenos, espaços ocultos onde atividades ilícitas poderiam ocorrer longe dos olhos do público. Essas câmaras enigmáticas têm sido o tema de inúmeras teorias da conspiração, com alguns especulando que serviram como locais para reuniões discretas, sessões de chantagem ou até atividades mais escandalosas que, se reveladas, poderiam ter perturbado a imagem impecável cuidadosamente criada pela indústria. O caso da estrela do cinema mudo. Wallace Reed ilustra ainda mais a extensão da manipulação dos estúdios das narrativas públicas. Reed, cuja vida foi tragicamente interrompida pelo vício em morfina em 1923, foi publicamente dito pela MGM que ele sofrera de um colapso nervoso. Esta explicação, muitos argumentam, convenientemente obscureceu os problemas mais profundos de exploração e pressão implacável que contribuíram para sua queda.
Numerosos livros e reportagens investigativas exploraram essas conspirações, pintando um retrato de uma indústria construída sobre ilusões, tanto dentro quanto fora das telas. Essas encobertas, mergulhadas em boatos e intrigas sombrias, continuam a alimentar discussões sobre o legado de Hollywood, onde a aparência de estrelato muitas vezes esconde uma história de exploração, segredo e manipulação. O acobertamento do Black Dahlia, o assassinato de Elizabeth Short em 1947, frequentemente referido como o caso Black Dahlia, continua a alimentar especulações sobre um acobertamento deliberado em Hollywood. O corpo de Short encontrado severamente mutilado e posicionado de forma que parecia destinada a chocar, tornou-se o catalisador para inúmeras teorias, ligando seu destino às correntes escuras de Tinseltown. Uma das teorias mais persistentes implica o Dr. George Hodel, um suspeito cuja reputação é manchada por suposto envolvimento em círculos surrealistas e rumores de conexões com figuras influentes, incluindo o diretor George Marshall. Os supostos laços de Hodel com as comunidades criativas e do submundo alimentaram a ideia de que a vida e a morte de Short estavam entrelaçadas com poderosos elites de Hollywood. A vida pessoal de Short, envolta em rumores, adicionou ainda mais combustível ao fogo. Alegações de ligações com tanto estrelas célebres quanto mafiosos notórios levantaram a possibilidade de que ela possuísse informações sensíveis, que poderiam ter comprometido as reputações e operações de figuras influentes. Alguns teóricos da conspiração argumentam que sua morte prematura foi orquestrada para silenciá-la, prevenindo potenciais escândalos e protegendo os interesses lucrativos dos grandes estúdios. A investigação pelo Departamento de Polícia de Los Angeles apenas aprofundou as suspeitas. Evidências foram supostamente mal manuseadas, testemunhos foram ignorados e evidências físicas cruciais desapareceram ou foram destruídas, levando muitos a questionar se houve interferência deliberada destinada a sabotar uma investigação completa. Nos anos mais recentes, o autor de True Crime, Steve Hodel, filho do Dr. George Hodel, afirmou publicamente que seu pai era responsável pelo assassinato, alegando que gravações enigmáticas forneciam evidências-chave de seu envolvimento. Essas declarações controversas acrescentaram uma nova camada ao debate, sugerindo que o caso era muito mais complexo e entrelaçado com o sombrio nexo de poder de Hollywood do que se acreditava inicialmente. Hoje, o assassinato de Elizabeth Short continua a ser um dos mistérios mais duradouros de Hollywood. Um símbolo macabro de uma indústria onde glamour, exploração e acordos secretos sempre coexistiram. Teorias da conspiração, rumores e perguntas não resolvidas continuam a fazer do caso Dália Negra um emblema assustador dos segredos mais sombrios de Hollywood. A seita de Hollywood. Nos corredores sombrios da antiga Hollywood, sussurros de um coven secreto em Hollywood começaram a circular já na década de 1930. De acordo com esses relatos, figuras proeminentes como Errol Flynn e John Huston não eram apenas talentosos artistas e cineastas, mas alegados participantes em rituais ocultos clandestinos. Esses rumores ganharam mais força com a influência de Aleister Crowley, cujos ensinamentos esotéricos deixaram uma marca na contracultura e mais tarde inspiraram o cineasta Kenneth Anger. Anger, conhecido por seu trabalho provocativo no cinema experimental, afirmou abertamente que certas estrelas haviam utilizado o poder da magia sexual para se catapultar à fama. Ele apontou para supostos rituais realizados no famoso Chateau Marmont, um marco de Hollywood repleto de suas próprias lendas, como locais-chave onde essas cerimônias diabólicas aconteciam. De acordo com os defensores da teoria do Coven, a busca pela fama em Hollywood não se tratava apenas de talento ou trabalho árduo, mas também de fazer pactos com forças misteriosas. Rituais, símbolos secretos e mensagens codificadas incorporadas em filmes tornaram-se os supostos marcos de uma rede mais profunda e sinistra dentro de Tinseltown. Os detratores descartam essas ideias como fantasia, insistindo que são pouco mais do que produto de imaginações hiperativas e folclore cheio de conspirações. No entanto, as mortes prematuras de figuras com supostas ligações ocultas, como o trágico falecimento de Jayne Mansfield, conferem uma credibilidade sinistra, embora coincidente, à teoria. O fascínio do mito do Coven de Hollywood reside na sua fusão de ambição e o oculto, sugerindo que a busca pela fama às vezes roçou o diabólico.
Retrata uma imagem de uma indústria onde o glamour cintilante e o misticismo sombrio coexistem. Um reino onde poder, desejo e rituais tabu se entrelaçam para criar um legado tão misterioso quanto cativante. Quer seja vista como uma advertência ou uma conspiração selvagem, a seita de Hollywood continua a ser um elemento fascinante do folclore de Tinseltown, convidando a debates e especulações intermináveis.